Olá, boa tarde. Vamos aqui para a nossa aula de matemática. E hoje nós vimos na aula passada divisão exata. O que era divisão exata? Olha só, eu tenho aqui 4 materiais e eu quero dividir por 2 crianças. Então, olha só, 2. Sobrou algum material? Dividir 2 para uma, 2 para outra. Sobrou algum? Não. Então, a minha divisão, meu resto é 0. Minha divisão é exata. Hoje, nós vamos estudar divisão não exata. Então, nós temos aqui um caso, olha essa avó Clara, linda. A avó Clara, ela gosta de rosas. E ela quer separar essas flores, ela quer dar às suas 3 netas. Então, vamos lá? Sabe descobrir se é exata ou não? Quantas rosas ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. Vou para o quadro. Então, vamos lá. A avó Clara, ela tem 3 netas. E ela quer distribuir 7 rosas, ó. 7 flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, sobrou uma. O resto é 1. Vai ser exata? Não, né? Não é exata, sobrou 1. O resto é diferente de 0. Então, mas vamos fazer essa conta, a divisão, né? Utilizando a chave, o recurso da chave. Então, a avó Clara tem 7 flores e ela quer dividir por suas 3 netas. 7 dividido por 3. Vamos lá. Qual o número mais multiplicado por 3 vai ser 7, igual a 7 ou próximo a ele? Mas tem que ser menor, não pode ser maior, tá? O mais próximo. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. Vamos tentar com 3? 3 vezes 3, 9. 9 é maior que 7. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Aqui eu venho e faço subtração. 7 menos 6 é igual a 1. Esse daqui é o resto. O resto é diferente de 0. Então, essa divisão não é exata. Agora, vamos continuar aqui no... Então, gente, a avó Clara com as suas 7 rosas, dividida entre as 3 netas, ela descobriu que vai sobrar uma rosa. O resto é 1, ou seja, diferente de 0. E aí, vamos às regrinhas. Em uma divisão de números naturais, quando o resto é diferente de 0, dizemos que a divisão não é exata. Não é exata. Para ser exata, tem que ser igual a 0 o resto. Então, gente, vamos ver com outros exemplos se a divisão é exata ou não. Vamos voltar para o quadro. Olha só. 44. Se eu for dividir 44 por 7, será que eu tenho uma conta exata, uma divisão exata ou não? Vamos ver? Qual o número que multiplicado por 7 vai ser igual a 44 ou próximo a ele? Vamos lá? 7 vezes 5, quanto que é? 35. Tá muito baixo. 7 vezes 6. Quanto que é 7 vezes 6? 42. Tá bem próximo, 42. 8 vezes 7. Quer dizer, 7 vezes 7. Quanto que é 7 vezes 7? 49. Ai, 49. Muito alto, acima de 44. Não posso usar. Então, vai ser 6. 6 vezes 7 é igual a 42.
2. Vamos fazer a subtração? 4 menos 2? 2. 4 menos 4? 0. O resto é 2. É diferente de 0? É. 2 é diferente de 0. Então, ela não é uma conta, uma divisão exata. Mas vamos fazer com a próxima. 39 dividido por 5. Então, vamos lá. 6 vezes 5? 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5, 35. 35. 8 vezes 5, 40. 40 é maior. Então, tem que ficar com 7 mesmo. 7 vezes 5 é igual a 35. Vamos subtrair? 9 menos 5 é igual a 4. 3 menos 3 é igual a 0. Olha, 4 é o resto, diferente de 0. No entanto, essa divisão 39 por 5 não é uma divisão exata. Agora, vamos lá nas atividades da página 175. Vamos às atividades. Olha só, acompanhe comigo. Nem sempre é possível dividir o número de alunos de sua turma em grupos com a mesma quantidade, sem sobrar ninguém. Às vezes não dá certo. Você já pensou nisso? Considerando o número de alunos de sua turma, faça o uso de divisões e verifique se é possível formar grupos com as quantidades indicadas em cada item sem sobrar nenhum deles. Depois responda às perguntas assinalando com X, sim ou não. Então vamos lá. Eu quero formar, a nossa turma tem 14 alunos. 14 alunos. Eu quero formar grupos com 4 alunos cada. Então, como que eu vou fazer a divisão? 14 dividido por 4. Somos 14 alunos. 14 dividido por 4. 14 dividido por 4. Faça essa conta e me responda se é exata ou não. Ah, mas e agora se o grupo for com 5 alunos? Então, agora eu vou fazer a conta de divisão de 14 alunos da nossa turma dividido por 5. Veja se ela é exata ou não. Vamos para a próxima atividade. Olha só, a professora de Beatriz pediu que ela dividisse 13 unidades do material dourado em 2 grupos, com quantidades iguais. Veja o que ela fez. Então, vamos lá. A Beatriz pegou o material dourado, ela pegou as unidades e ela começou a dividir, eram 13 unidades. Ela dividiu em 2 grupos, que foi o que a professora pediu. Então, vamos lá. Cada grupo ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. Sobrou 1. Então, ela pegou, pode fazer isso com os lápis, se não tiver material dourado. Pega 13 lápis e forma 2 grupos e veja que vai sobrar 1. Logo, a divisão não é exata, porque sobrou uma unidade. Agora, quero que você faça como a Beatriz. Pegue 32 lápis
32 unidades e divide em 5 grupos com quantidades iguais. Não pode ter não pode ter quantidade a mais. E veja se vai sobrar. Aí você responda: formei quantos grupos com quantas unidades? Sobraram quantos? Então, veja quantos grupos você vai formar e veja se vai sobrar. Olha, você já sabe, formei quantos grupos com... Ela quer 5 grupos. 5 grupos. Formei 5 grupos. Desses 5 grupos, tinha quantas unidades cada? E sobraram? Aí você vai me dizer. Faça a mesma coisa. 27 unidades em 4 grupos. Então, você vai formar 4 grupos com quantas unidades cada? Vai distribuindo os 27 lápis em partes iguais. Na letra C, a mesma coisa. Então, vamos para a próxima página, página 177. E, gente, ovo de codorna, quem gosta? É muito saudável. Eles são pequenos, mas são bem saudáveis e saborosos. Gabriela gosta de inventar receitas em sua cozinha. E ela tem 3 cartelinhas dessa daqui. 3 cartelas. Então, mostra... Agora, ela pretende dividir esses ovos em grupos com 5 unidades. Ela tem 3 dessa e ela pretende dividir em grupos de 5 unidades. Sabendo disso, responda ao que se pede. Quantos ovos de codorna Gabriela tem no total? Bom, para saber o total, primeira coisa a gente vai saber quanto que tem nessa cartelinha aqui, né? 1, 2, 3, 4. 4, aqui tem 1, 2, 3. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, nessa cartelinha aqui, eu tenho 12 ovos. Só que no problema diz que a Gabriela tem 3 cartelinhas dessas. 3. Então, 12 vezes 3 é o total que a Gabriela tem. Na letra B, faça uma divisão e descubra quantos ovos terá cada grupo. Lembra, são 5 grupos que a Gabriela quer dividir. Quantos ovos vai ter em cada grupinho desse? Então, você pega o total de ovos, das 3 cartelas total, e divide por 5 grupos. E responda essas questões, se sobrarão, se a ovos após fazer a divisão, e se a divisão que fez é exata. Agora, gente, eu quero que você pense, não vai poder pensar junto com o colega. Pense e responda a seguinte questão. Será que a divisão de um número ímpar por par é exata? Olha só. Lembra que fiz lá no início? Eu tenho 5 objetos. 5 objetos. Eu vou dividir por um número par. Vou dividir por 2. 2. Dividi em 2 grupos. Sobrou 1. Então, eu tenho um número ímpar, que era 5, dividi por 2. É exato? Não. E por que não é exato? E se esse número fosse 7? Tem 5, 6, 7. Olha só. 7. Vamos dividir por 2? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sobrou 1 também. Olha só. Deu 3 para cada um e sobrou 1. Faça com mais. E aí, você responda se dividir um número ímpar por 2 vai ser exato. Justifique. Agora, gente, vamos efetuar as divisões usando o recurso da chave. Indique
o resto obtido, porque não são contas exatas, divisões exatas. De acordo com ele, descubra se a divisão é exata ou não, assinalando com X o tipo de divisão correta. Olha, vai ter divisão aí no meio, que é divisão exata. Então, tem que fazer a conta e saber se o resto é igual ou se é diferente de zero. E aí, assinar. Para casa, vocês vão fazer a página 179, tá? Analise a situação, faça essa página, tá bom? E agora, vamos lá fazer um lanche, dê uma pausa para a aula de história.